Tá entrando. Voltei, vamos só esperar a Thaís voltar. Pode falar, Carol. A Thaís tá voltando aqui. Vou esperar o pessoal voltar também. Sobre qual a diferença entre a reflexologia no pé e na mão. Ah, a gente respondeu. Respondemos. Que nos pés tem a maior concentração de terminação nervosa e nas mãos é menos. Então é melhor nos pés, porque nos pés tem o maior número dessas concentrações. Vamos esperar o pessoal voltar aqui para a gente se despedir. Falar da live de amanhã. Certo. Falar que quem marcar os seus stories, marcar 3 pessoas vai ganhar a mentoria. Tô conversando com a minha chefa aqui, viu, pessoal? Vocês que estão chegando, eu não tô falando sozinho, não. Tô conversando com o pessoal aqui da minha equipe. Sim, olha lá, Thaís. Salvei a live. Ah, eu salvei a live, viu, pessoal? Aguardando a Thaís voltar. Pessoal, volta. Aí, tá me ouvindo? Então, o pessoal tá voltando aqui, Thaís. Mas aí a gente vai é, conversando um pouco mais e se o pessoal tiver até pergunta, quiser fazer mais É alguma isso pergunta, a gente que eu ia está falar. à disposição. Abre para pergunta se alguém tiver alguma dúvida de podologia, de reflexoterapia, de linguagem dos pés, ou encravada psicossomática. Então, deixa eu falar. Enquanto o pessoal está voltando aí, amanhã, tchan, 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 amanhã nós vamos ter uma live tão boa quanto essa, pessoal. Olha, só que amanhã a gente vai ter uma live com uma médica homeopata, doutora Marta Tornavoy, uma médica que eu admiro muito. É uma pessoa assim incrível e ela também, embora ela é médica, ela trabalha com alopatia, mas a função dela é também esse olhar holístico, né? Então ela tem esse cuidado de, embora como médica, ela apoia muito a parte de trabalho holístico. Ela mesma trabalha com isso, ela tem uma clínica onde ela tem terapeutas que trabalham com ela, né? Ela trabalha com alimentação, mas amanhã nós vamos ter um papo de mulher, né? Não vai ser um papo de médica, mas vai ser um papo de mulher sobre linguagem dos pés e relacionamentos. Então aí a gente vai falar um pouquinho que pé combina com tal pé, e se o pé não combina, como é que a gente vai fazer? Vai separar, vai ajeitar, né? A gente prefere que ajeite, né? Porque família é tudo de bom. E a gente sempre tem que se adaptar a quem a gente ama, porque são nossas escolhas, né? Então não adianta a gente casar e depois começar a reclamar. Você já fez a sua escolha. Se é uma pessoa que você ama, ajusta, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Se unha reta combina com unha redonda, né? Embora na podologia não tenha muito isso, mas na linguagem dos pés Não, existem, né? não, tem unha reta e tem unha redonda. O que não tem é cortar unha redondo. Mas Ah, tá, legal, tem, obrigada. tem unha redonda, unha. Aham. Legal, gratidão por ter falado. E aí, o que mais, Carol, que eu tenho que falar? Oi? Que você vai sortear uma mentoria. Ah, sim, que eu vou sortear uma mentoria, então aí você marca 3 pessoas, segue aí o post, a Carol vai fazer o post, e aí vocês pegam e seguem aí, conforme ela vai falando. Teve uma moça que já ganhou, a Lenice, nós vamos marcar a mentoria, ela vai fazer mentoria para terapeutas, Andréia, dentro da linguagem dos pés. tem mais dúvida. Barroso, Vamos pode lá, escrever sua dúvida. vamos lá que a gente está aqui para isso. É, vamos Continua aí responder. com a gente. Pessoal, manda o aviãozinho aí, ó. Aquelas pessoas que não viram ainda, chama, clica no aviãozinho aí, chama essa galera, porque ó, a gente vai chegar nas nossas conclusões finais. Então, Barroso, né, Thaís? É. Manda aí que a gente responde. Se a gente não souber, a gente pesquisa e te responde depois. Conosco não tem rosca, né, Thaís? Ou a gente
A Ajuda. Sim, a Silvia Sartori também quer perguntar, Silvia. Vamos lá, vamos esperar essa galera perguntar, então. Ele tinha perguntado antes. Então repete, Silvia, a pergunta. Vamos responder primeiro a do Barroso, que ele tinha pedido. Olha que interessante a pergunta dele. Vamos lá. A reflexoterapia surgiu a partir da podologia? Qual surgiu primeiro? Pode responder, Thaís. A reflexo. Tem um pictograma, inclusive no meu Instagram, de reflexoterapia, que eu tenho 2, né? Eu acho que o da Andrea deve ter também, que é um Sim. registro onde os escravos egípcios estavam pegando nos pés e nas mãos um dos outros. E esse registro na parede é de 2560 a.C., né? Isso. É isso. A podologia, no Brasil, ela é uma profissão relativamente nova, mas a reflexoterapia, ela é antes de Cristo, segundo os estudos. Começou lá no Egito, né? Que esse pictograma, ele é lá do Egito, com um médico chamado, ele que desenvolveu um médico chamado Ancanor, acho que é uma coisa assim. Isso. Mas aí depois, com a queda do Egito, que o Egito era uma potência naquela época, a técnica se espalhou. Sim. E aí os médicos foram tendo resultado, e até que chegou aos nossos dias, chegou até a Alemanha, né, que eu tenho consciência assim, de que eu lembro dessa explicação, que era um médico, ele era otorrinolaringologista, porque ele morreu no ano de 1800, e ali ele quis levar isso para a área médica. Sim, o Dr. Fritz. E o Dr. Fitzgerald, Dr. Fitzgerald, eu falei errado, né? É o Dr. Fitzgerald. Gerald, isso. Que era o otorrinolaringologista, junto com outro médico, e que também tem... A Eunicioide, que é a sua secretária e enfermeira. Isso, aí depois ela trouxe isso para alguém, eu sei que na Argentina, eu esqueci o nome da moça, ela trouxe lá também, ela começou a cuidar do pessoal lá da política, lá na Argentina, e aí eles fizeram uma faculdade, um instituto, que foi aí onde alguns brasileiros, né, 3 brasileiros, Osni, o Eric Mota e um outro que era, acho que mexicano, estudaram lá e trouxeram a reflexoterapia para o Brasil. Então, isso foi bem disseminado. Sim, pode falar, Thaís. Antes da reflexoterapia, os registros, né, desse médico, Dr. Fritz, junto com a sua secretária, que é enfermeira, né, também. Eunice, né? Eles faziam a zonoterapia, que é antes da reflexoterapia. Eles dividiram os pés em zonas. Mostra aí no seu pé, Thaís. Você tá com seu pezinho aí. Mostra aí no seu pezinho. Então, eles faziam a Eunice, como o Dr. Fritz, eles fizeram o quê? Eles pegaram os pés e eles riscavam desde aqui. Na verdade, começava aqui, né? Aqui no dedo, ia fazendo os riscos. Até a parte aqui plantar, até o calcanhar. Riscos também aqui, até aqui a parte da canela. Aqui na lateral também eles faziam riscos. E aqui na lateral também. E depois aqui, né? Que é a parte... Os órgãos, a parte reprodutora. Faziam os riscos. Isso. E aí eles faziam a manobra de minhoquinha. Então, eles iam aqui desde a planta até o dorso do pé. E aí, eles começaram a perceber que tinha uma reação o corpo. E aí, foi se desenvolvido, né, a zonoterapia. Isso mesmo. E a linguagem dos pés, ela já é mais recente. Ela foi desenvolvida por um holandês chamado Henri Somoge. Ele é falecido também. E o Henri, ele na realidade, ele não trabalhava com terapia, ele começou a observar os pés das pessoas, e a esposa dele trabalhava nessa parte holística, ela trabalhava com yoga, então eles começaram a observar os pés e catalogar esses pés. Só que o Henri Somoge, ele tinha uma limitação nessa linguagem dos pés. Então, aí ele conheceu o Osni, e aí juntos eles fizeram essa
essa adaptação. Então, a linguagem dos pés, ela se espalhou, né, e muitos terapeutas fazem isso. Hoje, eu sou especialista em linguagem dos pés. Mas como assim, Andréia, você é especialista na linguagem dos pés? Por exemplo, existe a reflexologia. A reflexologia é o estímulo das terminações nervosas nos pés. Ok. Andréia, o que é reflexoterapia? É os estímulos dessas terminações nervosas nos pés, mais a terapia. Mas e aí? Existem muitos reflexoterapeutas. Eu sou reflexoterapeuta e especializei. Eu estudei, eu estudo sobre linguagem dos pés. Então, eu sou reflexoterapeuta focada na linguagem dos pés. Tem reflexoterapeuta que é focado em doenças, fibromialgia, depressão. Eu também sou. Eu também faço isso. Mas o meu foco é o autoconhecimento. Mas já tem colegas meus que usam a PNL, usam análise corporal. Então, eu sou especialista. Então, é como médico. Existe o médico clínico geral e o cardiologista, o ortopedista, são especialistas nessas áreas. Então, eu sou reflexoterapeuta especialista em linguagem dos pés, porque eu trabalho com autoconhecimento. Embora eu cuido também da parte das doenças. E a Thaís também é reflexoterapeuta, e ela trabalha na área da podologia. Então, ela ajuda o cliente dela na podologia, mas ela usa a reflexoterapia para isso. Não. Corrija aí, Thaís. Não. Silvia, eu já vou responder a sua pergunta, tadinha, porque a Silvia faz um tempão que tá com a mão erguida, só vai explicar. Vai lá, Thaís, corrija a Andréia aí. Eu tenho duas profissões, gente. É assim, ó. Eu cuido dos pés como podóloga e cuido das pessoas através dos pés. Na linha da reflexoterapia, o que eu mais gosto de trabalhar é com a reflexoterapia emocional junto com as IMTs, que são as imagens mentais terapêuticas, e fazer aplicando, né, as imagens mentais terapêuticas, vai trabalhando traumas e emoções e muitas travas. E no final, né, do tratamento dessas imagens mentais terapêuticas, fazer o cálculo de trauma. Porque nos pés aqui, ó, gente, maravilhoso. Nos pés é possível, através de uma técnica, avaliar desde a barriga da mãe até a idade atual, em que ano que essa pessoa sofreu um trauma. Então, na verdade, eu trabalho com os dois, mas na podologia, quando eu estou trabalhando com podologia, eu sou só podóloga. Quando eu estou trabalhando com reflexoterapia, eu sou só reflexoterapeuta. Mas é que, claro, que quando eu estou atuando como podóloga, eu uso um pouco do meu conhecimento para, se for possível, ajudar a pessoa, conscientizar a pessoa, indicar a pessoa para algum tipo de outro tratamento ou mesmo fazer reflexoterapia. Muito bem, Thaís. Que bom, você corrigiu a sua amiga. Gratidão, porque agora a sua amiga vai falar da maneira certa da próxima vez. É meio confuso mesmo. As pessoas... Muita gente fala assim... eu falo, né, que sou reflexoterapeuta, mas faz massagem no pé, aí eu falo, faço também, mas a reflexoterapia é um tratamento através dos pontos reflexos dos pés. Não é uma massadinha. Tem uma pergunta, né? Antes, tem essa pergunta. Eu não consigo ver, Andréia, se ela subiu. Se ela subir a pergunta, eu não consigo ver. Mas eu vou responder a pergunta da Silvia. Silvia, você falou alguma coisa relacionada a câncer. Você tem como, por gentileza, repetir a pergunta? Peraí, Thaís, que eu já vou ver para você. Peraí. Tá, eu não consigo ver. A minha chefa tá me ajudando aqui. Tá. Puxa, ficou bem lá para cima. Não tá aqui. Vamos ver. Era alguma coisa assim, ó. Tem algum conhecido com câncer? Quais são os cuidados? Acho que ficou na primeira live. Silvia, repete a pergunta pra gente, enquanto a gente responde a pergunta do Barroso. Lá, sim, ó. Tem uma cliente com câncer. CA é câncer, né? Isso. Quais os cuidados que devo ter? Mas aí, Silvia, você quer saber disso na podologia ou você quer saber disso na parte emocional? Porque aí, se for na podologia, a Thaís, ela tem mais propriedade para responder isso do que eu. Enquanto isso,
Vamos ver a pergunta do Barroso. Vamos lá. A reflexoterapia pode ser... Aqui, ó, saiu. A reflexoterapia pode ser aplicada em pessoas que perderam os movimentos dos pés. E, por extensão, a reflexoterapia ajuda na recuperação de alguém que faz fisioterapia? Ô, André, deixa eu só responder da Silvia, tá? Silvia, né, eu não sei se a sua cliente ela está com câncer ou ela teve câncer, né? Mas os cuidados que nós devemos ter com pessoas que está com câncer é o cuidado máximo de não ferir, né? Porque depende se a pessoa estiver fazendo químio ou rádio, a imunidade dela vai ficar super fraca. Então, ela pode ter uma inflamação, uma infecção muito fácil. Então, tomar bastante cuidado para não cortar demais a unha, não lixar demais, não usar demais broca. Fazer uma limpeza, um procedimento podológico que traga qualidade de vida sem ser muito invasivo, para que não possa ocorrer aí uma inflamação, uma infecção e depois a cicatrização ela pode ser um pouquinho comprometida dependendo do estágio do câncer, da quimio, da rádio que a pessoa... Porque lembrando também que dependendo da pessoa, o câncer ele abala muito emocional. E emocional abalado, imunidade cai. Imunidade cai, a pessoa fica propícia à infecção. Eu, na parte da psicossomática, na parte da reflexoterapia, na parte da linguagem dos pés, tem como a gente ajudar essa pessoa, né, ela fazendo um tratamento complementar, de ajudar ela até fortalecendo emocional. Fortalecendo emocional, aí é o que a Thaís falou, a imunidade sobe. Eu tive a oportunidade de cuidar de pessoas com câncer, que elas tiveram uma melhora, assim, espetacular. Eu fico até assim emocionada quando eu me lembro de algumas pessoas que eu cuidei, que estavam com câncer, fazendo quimioterapia, e isso ajudou muito. Até os médicos falam, puxa, você melhorou tanto, o que você está fazendo, né? E então, tratando essa parte emocional, porque o câncer, a maioria é emocional, embora você também, que tem câncer, tem que tomar cuidado com a sua alimentação. Câncer, você tem que tirar da sua vida açúcar, farinha branca, refrigerante, porque não adianta você cuidar do seu emocional, porque o câncer, ele se alimenta de açúcar, ele se alimenta dessas coisas ruins aí, que as pessoas vão consumindo, né? Ô Silvio, eu respondi sua pergunta, tirei sua dúvida? Era isso que você queria saber relacionado à podologia? Eu não estou vendo ela aqui. Mas vamos responder a do Barroso? A reflexoterapia pode ser aplicada em pessoas que perderam o movimento dos pés? Acho que aí a gente teria que ver a pessoa. Aí é difícil de falar. Teria que ver, fazer uma anamnese, ver o que aconteceu. Não dá para responder assim, não. Agora, e por extensão... Pode falar, Thaís, se você tiver uma resposta a isso. Você já fez algum caso assim? Porque assim, que nem a André falou, depende do qual motivo foi que ela perdeu o movimento. Vamos supor que se ela tiver uma lesão na coluna e não tiver mais passando nenhuma informação nervosa, nenhuma, foi rompida, aí realmente não vai fazer sentido. Aí é quando que é o rompimento de medula, né? Isso. Aí não tem retorno. Não tem retorno de terminação nervosa e cérebro. Isso. Mas aí precisa ver, né, Thaís? Não tem como a gente falar assertivamente, né? Sim. Realmente tem que fazer uma avaliação, precisa entender o porquê que essa pessoa perdeu esse movimento nos pés, para saber se aplica ou não porque às vezes também pode ser um problema de coluna, né? Não dá para falar. Deixa eu ver. Andréia, falando de linguagem dos pés, quanto
quanto se conhece a pessoa de ver o pé. Ah, sim. Praticamente tudo. Praticamente tudo. Só que a gente não fala tudo. Senão a pessoa não aguenta. Fala assim, meu Deus, vou embora, essa mulher é louca, tô falando um monte de coisa de mim, né? Então, a gente vai devagar, né? E aí a gente vê aquilo que tá mais chamando a atenção. Se tem calo, se tem joanete, se o dedinho, se esconde a unha do dedinho, né? Se tem calos em cima, se tem micose, se tem unha encravada, Tem frieira. se tem frieira. Eu posso, Então, tudo isso. Pode posso, contar. Você pode tudo, minha amiga. Rei K, né? AK. K, É. vou A contar chefa. para você um caso que é bem interessante, até aproveitando essa sua pergunta de linguagem dos pés. Eu atendi um mocinho de 18 anos e com encravada reincidiva, uma encravada super assim, super tranquila ao crescimento, anatomicamente normal, sem problema nenhum. Mas todo assim, direto. Ele já estava, na verdade, com granuloma já há um ano. E a gente conseguiu fazer com que o organismo dele absorvesse esse granuloma com laser. Mas eu já vi que alguma coisa ali não estava bem. E aí eu fui conversando com ele, conversando. E aí ele foi expressando, falando quais eram os sentimentos que ele estava sentindo relacionado à comparação dele e do irmão dele, que era muito bonito, né? Que tinha uma aparência muito diferente, era muito bem sucedido profissionalmente, e as pessoas elogiavam muito ele. Sim, ondulação já vou falar também. O André vai falar, mas tem sim, ondulação. E aí, assim, por que eu tô contando essa história? Porque se eu chegasse para ele, né, num procedimento podológico, falando para ele assim, olha, a sua unha nunca sara, porque você se compara demais com seu irmão, sua autoestima é muito baixa, ela está baixa, e por isso você está tendo uma unha encravada psicossomática. Então, assim, pegando o gancho da pergunta da Cá para a Andréia, e que a Andréia comentou que é possível, através da linguagem dos pés, ver muita coisa, é possível. Mas não dá para falar tudo para a pessoa, porque a pessoa não tem estrutura, né, Andréia? A gente precisa respeitar o momento do cliente. Porque imagina, você chega para uma pessoa que está com o sistema nervoso abalado. Aí você, ao invés de acalmar essa pessoa, você vai ficar falando para ela, você está com o sistema nervoso, você está nervosa por causa que aconteceu isso. Olha, você está nervosa porque você é uma pessoa muito justa, você é briguenta. A pessoa, você tem que tomar cuidado, porque se tiver unha curta e você falar isso com uma pessoa que está com o sistema nervoso abalado, você pode apanhar. Sim. Então, terapeuta, presta atenção, né? Vai até um gancho para os terapeutas. Cuidado quando você vai falar com o seu cliente. Então, tem coisa que o cliente suporta e tem coisa que ele não suporta. Mas por quê? Porque não é o momento dele. Como tem um ponto, ou vários, alguns, mas tem um em especial que a gente consegue ver quando a pessoa tem problema sexual. O que é um problema sexual? Ou a pessoa sofreu algum abuso, ou ela sofreu algum trauma, que às vezes não precisa ser necessariamente um abuso, mas sofreu um trauma sexual, e ela não consegue ir para frente em relacionamento, ela não consegue, por exemplo, se for mulher, ela não consegue chegar ao orgasmo, ela não consegue, quando o homem se aproxima, ela não consegue permitir isso. Isso acontece com os homens também, às vezes tem dificuldade com ereção, ou ejacula muito rápido. Isso também tem a ver com a linguagem dos pés. A gente consegue ver isso e mais do que isso. A gente consegue ajudar a pessoa. Só que essa questão, eu não vou falar o dedo que eu não vou falar. Por quê? Porque muitas pessoas têm a tendência de ficar olhando e julgando o outro. Então isso eu vou ensinar no curso somente para terapeutas que tiverem ética
e amor para cuidar do cliente e não para ficar vendo se ele tem problema sexual ou não. Então tem essa possibilidade, mas eu não vou falar em nenhuma das lives. Sim. Andréia, tem uma pergunta que eu gostaria de responder, mas se você quiser responder também, que é unhas Da com ondulação? ondulações revela outras doenças? Pode falar, Thaís, agora com você, amiga. Olha, juntando, né, os cursos que eu já fiz da podologia e da reflexoterapia, as unhas, quando a pessoa ela tem unhas onduladas, com muitas ondulações, é porque ela tem altos e baixos muito rápido. Uma hora tá bem, outra hora não tá. Uma hora tá bem, uma hora não tá. Tá irritada, tá bem. Tá irritada, tá bem. Tá irritada é quando ela tá tendo oscilação emocional. Ela tá instável emocionalmente. Então, eu percebo que... Assim, por que eu percebo? Porque toda vez que eu vejo uma unha ondulada, eu pergunto pro cliente, viu, você se sente em altos e baixos? Uma hora tá bem, uma hora não tá, uma hora muito rápido? A pessoa sempre fala que sim. Emocionalmente, sim. Agora, se for doença física, aí tem várias doenças, vários medicamentos que alteram as unhas também. Você quer Legal. falar alguma coisa relacionada a isso, Andréia? Não, eu acho que você já falou, né? Então, olha, chegou um cliente, um paciente, sei lá como você queira chamar, e você vê as unhas onduladas, você já pega isso, porque às vezes o cliente não vai falar isso e aí é que tá a dor dele. Mas aí, André, a unha volta ao normal se o cliente tiver esse entendimento, essa clareza e essa aceitação, volta ao normal. Assim como a pessoa deixa de ter unha encravada. Então, tudo é uma questão de autoconhecimento e também procurar outras ajudas, como a Thaís falou, podologia, alimentação. Tem uma cliente minha que está aqui, eu tenho que dar um oi para ela. Claudinha. Claudinha foi minha cliente de reflexoterapia por muitos anos. E tô com saudade, Claudinha. Não sei se você ainda está por aí, mas fica aí a minha mensagem de que você é uma pessoa muito especial. Claudinha sofria de enxaqueca. Ela tinha enxaqueca assim, que ela chupava a Neosaldina. Era terrível a enxaqueca dela. Tomava Neosaldina igual MM, porque Neosaldina é Isso, igual MM, né? igual MM. Claudinha hoje não tem mais dor de cabeça, assim, ela tem esporadicamente, mas enxaqueca ela não tem mais. Então, realmente é um trabalho muito lindo, esse que a gente faz, né? Então, eu vou dar o curso de linguagem dos pés, eu vou dar o curso tanto para pessoas que querem melhorar o seu relacionamento, querem ter o autoconhecimento, mas também para terapeutas, né? Para que o terapeuta ele possa potencializar isso. Então, como eu estudei também um pouco de psicanálise, estudei programação neurolinguística, estudei coaching, então a minha visão da linguagem dos pés, ela ampliou. Então, por isso que hoje eu falo numa linguagem mais assertiva para o cliente. Porque, embora a gente aprendeu bastante isso na linguagem dos pés, na reflexoterapia, que foi muito bom, né? Tenho muita gratidão por isso, mas com os estudos da programação neurolinguística, do coach, da doença psicossomática e da psicanálise, eu consigo ajudar o meu cliente a sair desse estado de limitação. Então, eu não só vejo e falo, você tem unha reta, você é direto e é grosso. Não, eu vou ajudar o meu cliente, o meu paciente, para que ele use os melhores recursos dentro da personalidade dele. Que foi o que aconteceu com a Tamires, que a gente fez a live ontem. Tamires chegou a ter um ódio dela, falou, eu sou o pior ser humano do mundo, eu tenho raiva, eu brigo, eu fiz isso, eu fiz tal. E eu olhei nos pés dela e falei, eu não vejo essa pessoa. Eu não vejo essa pessoa horrível que você está falando para mim. Por quê? Porque ela não se conhecia. Aí quando ela se conheceu, ela entendeu por que ela tinha certas reações. E tá tudo bem. Tamires hoje sabe lidar com ela e com o próximo. Ela melhorou o relacionamento com a mãe, com a filha. E é o que ela falou ontem. Não foi as pessoas que mudaram, ela mudou. Uhum. Então, a minha missão, gente, de coração, a Thaís me conhece há muitos anos. Eu amo, amo, amo o ser humano. Eu sou encantada com o ser humano. Mas eu amo as diferenças.
Porque as diferenças é que nos fazem nos ajudar um ao outro, conhecer um ao outro. E isso é maravilhoso, é espetacular. E você se conhecer, você consegue se relacionar com todo mundo, e mesmo com as diferenças, está tudo bem. Por exemplo, uma pessoa que tem dedos longos é uma pessoa que ela demora mais para resolver as coisas, ela demora mais para perdoar, ela demora mais. Então, quando você se vê que você encontrou uma pessoa assim, não queira que ela ande rápido, porque ela não vai ser rápida. Ela vai precisar ter o tempo dela. Olha que maravilha. Se você tiver o seu autoconhecimento, for um dedo curto e bater com uma pessoa de dedo longo, você não vai ficar com raiva da pessoa. Você vai falar assim, não, olha, eu tenho que respeitar essa pessoa. Eu, às vezes, fico impaciente, porque a minha personalidade é uma personalidade mais rápida, mas eu tenho que respeitar que o meu colega, que tem a unha, o dedo mais longo, ele funciona no tempo dele. Olha que espetacular isso. Sim. O respeito, o amor. Então, gente, essa é a minha missão. Sim. É ajudar a pessoa a conhecer a si próprio e lidar com o outro. Porque, como eu falei ontem, nós temos que saber depender do outro e ser independente. Como que é a palavrinha, Thaís? Interdependente. Nós somos interdependentes, precisamos uns dos outros. André, tinha mais uma perguntinha do Barroso. Ele só chamou assim, Thaís. Barroso, você quer fazer a pergunta? Manda aí, Barroso, de novo, porque vai subindo e a gente não vê. E nós vamos terminar também, né? Barroso, manda aí que nós vamos responder a sua última pergunta. Então, quando eu curei da depressão, isso foi para mim assim um divisor de águas, porque quando eu era deprimida, eu nem consigo mais, eu falo eu era deprimida, parece que eu estou falando de outra pessoa. Olá. De uma pessoa, parece, vamos lá. Para ver se é longo. Ah! Então fala aí pra gente se é longo. Então quando... Barroso, aí não sabe. Depois o Barroso, ele é meu mentor de podologia do YouTube. Ah, então manda pra Thaís. Barroso, manda pra mim uma foto dos dedos e da sola do pé, mais uma foto nítida, que daí bem eu nítida. dou o feedback do seu estado físico e emocional. Então, quando eu era depressiva lá no passado, eu era uma pessoa assim, vamos ver aí se alguém vai chutar, hein? A Thaís sabe como é meu pé. Uhum. Eu era uma pessoa assim, ainda sou, mas hoje pelo autoconhecimento, eu sou bem equilibrada. Eu era uma pessoa muito justa. E eu achava que as coisas tinham que ser a base da minha justiça. Então, o que eu fazia? Eu julgava as pessoas, né? E eu tinha muita raiva, porque as pessoas não concordavam com aquilo que eu falava e eu achava que eu era justa. Então, eu tive muitos problemas por causa disso. Mas, até me lembro de uma dinâmica, lembra da dinâmica da laranja, que eu sempre falo? Uhum. Né? Eu queria... É uma dinâmica lá que uma hora eu explico para vocês. Eu fui lá brigar com a menina porque ela estava com a minha laranja, porque não era justo ela estar com a minha laranja. E aí o nosso professor, ele falou assim, poxa, então quer dizer que quando tiver um cliente, você vai lá bater no seu colega porque quis ir com o outro, não com você? Então aquilo me deu um choque assim, que eu falei, Andréia, você tem que melhorar. Né? Você tem que melhorar. Então, aparando essas arestas e eu me conhecendo, eu entendi que é uma coisa que me ajuda muito, é muito legal, é a ausência do julgamento. Gente, isso para mim foi uma coisa maravilhosa, que foi a minha dor que me ajudou a entender que o julgamento é uma porcaria. Andréia, tem quanto uma menos depois, tá? Quanto menos você julga, mais você ama e mais você respeita. Então, aprenda o autoconhecimento. Vamos lá. Barroso, você pode aplicar a reflexoterapia em si mesma? Pode. Pode. Funciona? Funciona. Né? Eu particularmente não faço em mim, porque o meu marido também é reflexoterapeuta, então ele pega no meu pé. Eu faço.
Mas a Thaís faz nela mesmo. Mas se eu fizer em mim, vai resolver também. Eu faço porque eu falo, meu marido pega no meu pé, ele fala, vai em algum reflexoterapeuta, eu não vou pegar nada, ele não gosta. Mas eu faço. Tadinho do Bruno. É que ele não é reflexoterapeuta. Não, ele não gosta, o negócio dele é computador. Então, e o Luciano já é holístico também, né? Iridólogo, é reflexoterapeuta, então ele pega no meu pé. Um beijo, viu, Luciano? Eu faço, Um beijinho. Barroso, eu faço tanto com os dedos, instrumento e com laser também. Quando eu tô muito ansiosa, eu sinto a área do nervo vago pedindo assim, ó, para apertar. E a parte da suprarrenal e outros pontos também. Daí eu uso tanto instrumentos, dedos, como laser. Então eu uso. Legal. Então eu acho que a gente... Olha, o Luciano mandando outro beijo para mim. Obrigado, meu amor. Meu amor! Ó, Thaís, esse ano vão ser 30 anos de casado, hein? Uau, parabéns. É bodas do quê? Olha, não sei não, mas eu sei que nós estamos se aturando aí 30 anos. Vai se aturar pela eternidade. Pela eternidade. Isso é verdade. E graças ao autoconhecimento é que o meu relacionamento é um relacionamento muito bom. A gente... Puxa, eu e o Luciano, eu tenho... Se fosse para eu fazer tudo de novo, eu queria repetir tudo de novo com o Luciano, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Bom, vamos lá então, né? Acho que acabou as perguntas e nós já estamos aqui, né? Então, pessoal, olha, vai ter o curso de linguagem dos pés e para terapeutas ou para quem quiser, né? E também no futuro a gente vai tem umas novidades aí da parte da Thaís também, né? Que mais tarde a gente vai falar. Mas por hora nós vamos lançar o curso Linguagem dos Pés. Vai ter o intensivão, né, Carol? Vão ter 4 aulas gratuitas para você conhecer a reflexoterapia. Eu vou dar aulas ao vivo e vai ser muito legal. Quem sabe a Thaís não participa com a gente aí num bônus, falando também sobre a podologia e a reflexoterapia, né? Que eu também sou reflexoterapeuta, mas como eu disse, eu sou especialista em linguagem dos pés. Mas eu tenho um consultório e eu atendo também com a reflexoterapia. Certinho? Thaís, gratidão, manda um abraço pro Bruno. Essa pandemia tá judiando da gente. Ah, pra Lilica também. E um beijo para sua mãe. E a gente vai se falando, tá bom? Beijo para todos. Agora. Isso. E boa noite, gratidão para vocês que estiveram conosco. Espalhem, compartilhem essa live aí, porque foi muito legal. A gente até se estendeu, o pessoal manteve com a gente aí, gratidão. E a gente vai se falando aí, né, amiga? Sim. Gente, eu gostaria de agradecer a todos também. Eu acredito que muita gente que veio, né, para a live falando, o tema da live era unha encravada, então muita gente acho que achou que ia ter explicação mais técnica, né, sobre a unha encravada, mas a André me convidou e eu também já tinha convidado ela para a gente fazer uma live, porque eu queria mesmo falar sobre a unha encravada psicossomática, que existe um olhar, né, não só físico, mas também como emocional para esta unha e para este indivíduo dono do pé. Existe uma vida, né, por detrás do pé. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí um pouco, tanto no autoconhecimento, como também no conhecimento para inserir na parte profissional, como também na parte pessoal. Pessoal, vocês também que querem saber mais sobre a podologia, vocês que já são podólogos, quiserem uma mentoria com a Thaís, aí vocês têm o Instagram dela e ela vai deixar aí também, Thaís. Pessoal querendo podólogos, também querendo uma mentoria com a Thaís, vocês podem ver com ela. E a mentoria comigo também, que a gente vai fazer o sorteio para quem for fazer a mentoria com a gente. E na vida, eu e a Thaís vamos caminhar juntas, como temos feito nesses anos, né? Sim. Então vocês, vez por outra, vão nos ver juntas, né? Porque nós temos um amor muito grande e um respeito muito grande uma pela outra, né?
Então a Aham. gente tem uma história aí para contar. Sim. Então, gratidão, boa noite a todos e até uma próxima vez. Muito Ah, e a live obrigada. amanhã com a doutora Marta Tornavoy. Tá. Vai ser no Instagram da doutora Marta Tornavoy, mas vai ter aqui também meu Instagram. Mas vocês têm que entrar no Instagram dela, @Marta Tornavoy, tá bom? Às 4 da tarde. Não vai ser à noite, vai ser às 4 da tarde. Thaís, um beijo. Andréia, muito obrigada também à equipe que está aí de trás também, né? Ajudando Minha aí nessa. equipe. Beijos à sua equipe, muito obrigada pelo convite, muito obrigado pelo esclarecimento e por trazer tanto conhecimento assim pra gente. Ok. Obrigada, Barroso, pelo parabéns. É o Um, meu be... tesouro, Barroso. um beijo a todos. Valeu, Barroso, Boa noite, gente. pela interação. Beijo, tchau. Tchau. Obrigado, gratidão.